Bom, gente, começamos o Fórum Mídia desta quinta-feira, 22 de agosto. Agosto está terminando, em 24 de agosto é o suicídio do Getúlio Vargas, histórica data para o povo brasileiro. Vou começar com um comentário internacional, tá? Eu sei que vocês virão com assuntos nacionais, e eu vou começar com um comentário internacional, porque o Wall Street Journal, lá dos Estados Unidos, publicou este artigo de opinião da Mary Anastasia O'Grady, dizendo que o México flerta com a ditadura. Aí você fica imaginando, gente, o México do Lopes Obrador está flertando, mas por quê? É porque o Lopes Obrador, gente, está tocando adiante uma reforma do judiciário, que tem grande apoio popular. Ele vai deixar o governo este ano também com grande apoio popular, para que os juízes sejam eleitos. Aí você vai imaginar, puxa, eleição de juiz é uma forma de democracia, né? A escolha do povo, e não um juiz indicado pela elite, como é nos países, enfim, os juízes, a origem deles é da elite, né? A tal da meritocracia, e eles são colocados lá por um esforço político. Em geral, eles são apaniguados do poder, os juízes. E é isso o que está levando o Wall Street Journal a dizer que é uma medida ditatorial. Eles odeiam, pelo jeito, o cheiro do povo, o Wall Street Journal, né? Inclusive, nesse momento, os juízes do México estão em greve, porque eles não querem perder os seus cargos, não querem que haja eleição para os seus cargos. Então, vê como a mídia, muitas vezes, né, ela cria esse ambiente, e, obviamente, nos Estados Unidos, o Lopes Obrador, assim como o Lula, eles não são muito populares na imprensa de direita dos Estados Unidos. A Fox News, agora vamos para a Fox News se envolvendo na campanha eleitoral dos Estados Unidos, que ela ficou muito... Os apresentadores, comentaristas da Fox News ficaram muito revoltados com Obama e a Michelle, a ex-primeira-dama Michelle Obama, que fizeram na Convenção Democrata críticas ácidas, como eu mostrei aqui no Fórum Café, mostrei no 11h30, ao Donald Trump, com uma piada, né? O Barack Obama chegou a fazer uma piada indireta. Ele falou de tamanho de multidão, mas ele fez assim com a mão, né? É uma coisa usual, já aconteceu em outras situações em relação ao Donald Trump, né? Isso nasceu da Stormy Daniels, aquela atriz que teve um caso amoroso com o Trump, inclusive ela foi processada por ele, perdeu, mas ela dizia isso, que o Trump não era bem dotado, vamos dizer assim, e isso o Barack Obama, de uma maneira muito sutil e inteligente, ele é classudo para falar, né? Não se pode falar isso mal do Obama nesse campo, ele é muito classudo para falar. E ele falou de tamanho de multidões, mas fez assim com a mão, e isso foi um escândalo. E agora a Fox News decidiu que vai mandar outro repórter, uma equipe lá para checar a história da certidão de nascimento do Obama. Trouxeram de volta a história de que o Obama não é americano. E a Fox News anunciou, olha lá, ó, o Obama vai interferir nesta eleição. E é por isso que vamos mandar para o Havaí uma equipe para achar a verdade sobre a certidão de nascimento. Dessa vez nós vamos realmente cavar fundo. Trouxeram de volta. E o Trump tentou não passar recibo, mas passou. No discurso, depois que Obama fez o gestozinho assim para ele já falou em Barack Hussein Obama. Começou de volta, né? Agora uma guerra de baixaria nos Estados Unidos. E aí, obviamente, essa é a reação da mídia à piada que o Obama fez, né? Breitbart News seria a revista Oeste dos Estados Unidos, dizendo assim, agora eles estão se vitimizando. They go low.
eles estão na baixaria. Imagina isso, gente. O Trump reclamando de que alguém é baixaria. Quer falar, Belo? O Breitbart foi fundado pelo Steve Bannon. Justamente, bem lembrado. Aí o título: Obama faz piadas sobre o tamanho do pênis, enquanto logo depois de dizer que o Trump era infantil, quer dizer, uma briga de quinta série. E o New York Post, que é trumpista até a medula, Obama parece fazer um gesto com as mãos, um gesto cru com as mãos. Crude é cru, mas é mais do que isso, né? Crude é grosseiro, com as mãos, enquanto descrevia a obsessão do Trump com o tamanho das multidões. Esse foi menos indireto, né? Não falou em penis, mas isso aí bombou nos Estados Unidos. E aí, finalmente, gente, na Convenção Democrata, a gente já falou disso, o papel dos influencers, né? Essa não é uma influencer clássica, mas é impressionante a Convenção Democrata, que termina hoje, nos Estados Unidos, a quantidade de artistas, influencers, acho que eu falei disso no Fórum Global. Aliás, a Yara Vidal fez um balanço disso no Fórum Global. E é assim, como esses influencers assumiram um papel importante na política. Então, a Oprah Winfrey conseguiu um espaço destacado para fazer o seu discurso ontem. Então, assim, é uma coisa que nós temos registrado aqui no Fórum Mídias, é o crescente papel dos influencers, dos artistas na política mesmo, na política partidária, né? Com a Kamala Harris esperando a qualquer momento o apoio da Beyoncé, de Taylor Swift. Então, assim, essa coisa está assumindo uma proporção muito distinta, né? Uma mudança e isso acontece em todo o mundo. Acho que é um efeito parcialmente das redes sociais. Gente, é isso por hoje. Muito bom, Azenha. Vou eu agora? Isso. Vamos lá, então. Bom, hoje eu trouxe aqui em destaque uma matéria divulgada pela Folha de São Paulo sobre um desdobramento da pretensa denúncia da Folha de São Paulo contra o ministro Alexandre de Moraes, o caso das mensagens dos assessores do STF, do TSE e tudo mais, né? Essa é a notícia principal, né, que o Moraes abriu um inquérito para investigar este vazamento, né? E o ex-assessor do TSE, né, o Tagliaferro, foi intimado a prestar depoimento à Polícia Federal no âmbito deste caso aí, deste inquérito aberto pelo Moraes. Mas o que eu quero destacar não é nem exatamente esta notícia, mas sim um detalhe que está aí no meio dessa notícia e não recebeu o devido destaque, pelo menos o destaque que eu julgo ser merecido, né? Apareceu apenas como um acessório aí nessa matéria da Folha de São Paulo, que diz o seguinte, né? Só para contextualizar, né, a matéria fala sobre o inquérito aberto e que o Eduardo Tagliaferro, que era o chefe da assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE, lá atrás, homem de confiança do Moraes, né, que aparece nessas mensagens falando com outros assessores sobre aquela produção de relatório solicitada pelo Moraes, ele foi intimado, se abriu um inquérito para investigar o vazamento. E o Tagliaferro, por sua vez, é considerado, até agora, né, o principal suspeito de ter vazado essas mensagens, ou ao menos de que as mensagens tenham partido de seu celular. Afinal, ele foi preso, acusado de violência doméstica, teve seu celular apreendido pela Polícia Civil de São Paulo, né? Então suspeita-se de que essas mensagens que deram base para a matéria da Folha de São Paulo teriam saído do seu celular, né? Detalhe que quando ele foi acusado de violência doméstica, ele foi demitido, né? Foi exonerado pelo Alexandre de Moraes, à época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? E o fato, a suspeita que paira dele ter vazado as mensagens seria pelo fato de que ele estaria promovendo uma espécie de vingança contra o Moraes pela sua própria demissão
à época, né? Mas vejam esse detalhe que tem na matéria da Folha de São Paulo, que não foi dado o devido destaque. Se a Folha de São Paulo está tão empenhada em apurar este caso, né, como ela tem se mostrado, essa ânsia, né, de criar um escândalo contra o Moraes, esse é um detalhe que merecia uma matéria inteira só sobre isso, mas não teve, né? O Tagliaferro, que agora vai prestar depoimento à PF porque é suspeito de vazar as mensagens, é alvo de um inquérito, tem como seu advogado, neste caso, o Eduardo Kuntz. Está aí na matéria da Folha de São Paulo. Nessa quarta-feira, o advogado de Tagliaferro, Eduardo Kuntz, enviou um ofício a Moraes, no qual diz ter sido surpreendido pela abertura da investigação e pela convocação para o depoimento. E o Eduardo Kuntz, o advogado do Tagliaferro, pediu acesso total e restrito aos elementos da investigação. Aí vejam a maneira tímida como a Folha de São Paulo traz uma informação importantíssima. Kuntz, o advogado do Tagliaferro, também é advogado de ao menos 2 ex-assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro, alvos da PF em casos sob relatoria de Moraes. A informação termina aí, da Folha de São Paulo. Eles não exploram mais nada deste caso. E sabe por que merecia explorar? Sabe quem são os 2 assessores do Bolsonaro que são defendidos pelo mesmo advogado do Tagliaferro, suspeito de vazar as mensagens? Pode passar o slide, por favor, Azenha? O mesmo advogado... Não tem mais aqui, só tem esse aqui, é o último. Ué, acho que foi errado aqui. Bom, eu posso falar para vocês aqui. Deixa eu abrir a apresentação aqui, porque era para ter mais. Deixa eu ver aqui. Mas eu posso trazer aqui o link da matéria, não tem problema. Deixa eu só pegar rapidamente aqui. Bom, mas vamos lá. Eu vou trazer a matéria aqui. Eu vou colocar o link da matéria para vocês aqui no chat da nossa live. Mas o mesmo... Desculpa, deixa eu subir aqui, porque é o seguinte, foi o Mauro que subiu, acho que ele subiu incompleto ou deu algum pau. Só um segundinho. Eu achei de lá, é porque eu já vi que a sua apresentação é mais complexa. Ela tem vários a mais, né? Ela tem mais uns 3, 4 slides. Deixa eu olhar aqui. Tá. Mas eu já vou adiantando a informação aqui, só para a gente não interromper o raciocínio. O advogado, né, que eu citei agora, do Eduardo Tagliaferro, que é o suspeito de vazar as mensagens do TSE para a Folha de São Paulo, ele faz parte também da defesa de 2 ex-assessores do Bolsonaro, conforme colocou a Folha de maneira tímida. Esses ex-assessores são ninguém mais, ninguém menos que o coronel Marcelo Câmara e Tércio Arnaldi Thomas. Não sei se vocês estão recordados, mas o Marcelo Câmara era ajudante de ordens do Bolsonaro, tal como o Mauro Cid, né? Ele era um outro ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, e o Marcelo Câmara é investigado no inquérito da tentativa de golpe de Estado. Sabe por qual motivo? Por ter supostamente espionado o Alexandre de Moraes, seguido os passos do Alexandre de Moraes, para prendê-lo em uma eventual decretação de estado de sítio. Então, na trama golpista, né, os assessores do Bolsonaro imaginavam que seriam declarado um estado de sítio e coubia ao Marcelo Câmara, coronel do Exército, ajudante de ordens do Bolsonaro, monitorar os passos do Moraes, né, espionar por onde o Moraes andava, quais eram seus endereços, seus horários, para que, quando fosse decretado esse pretenso estado de sítio, o Moraes fosse preso. Né? Este é um dos clientes do mesmo advogado que defende o Tagliaferro, este ex-assessor do TSE, suspeito de vazar as mensagens que deram base para a matéria da Folha de São Paulo. Né? O outro assessor, ex-assessor do Bolsonaro, que é defendido pelo mesmo advogado do Tagliaferro, é o Tércio Arnaldi Thomas. Tércio Arnaldi Thomas é acusado de ser o principal operador do chamado Gabinete do Ódio. Ele também foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal, teve seus equipamentos eletrônicos, celulares apreendidos, né, e ele é acusado de ser, portanto, uma das principais lideranças, junto a Carlos Bolsonaro, outras figuras, de operar o Gabinete do Ódio, que era a estrutura montada pelo Palácio do Planalto para divulgar fake news,
promover discursos de ódio contra opositores e também promover teorias conspiratórias contra o sistema eleitoral brasileiro, que endossavam a narrativa da tentativa de golpe de Estado, né? Então, vejam que história complexa, né? O assessor do TSE, Eduardo Tagliaferro, que foi demitido do TSE pelo Moraes após o caso de violência doméstica, que teve seu celular apreendido, e de onde teriam partido as mensagens que basearam a matéria que tenta construir o escândalo da Folha, tem como advogado, neste caso, o mesmo advogado que defendeu 2 bolsonaristas acusados de golpes de Estado, sendo que um deles é acusado de espionar o Moraes, né? Vejam a complexidade da história, porque o advogado do cara que é acusado de espionar o Moraes advoga para quem supostamente vazou as mensagens do Moraes, né? Ou seja, o Moraes tinha ao seu lado, né, tinha ali como assessor no TSE, um cara que é defendido hoje pelo mesmo advogado que defendeu uma pessoa acusada de espioná-lo, né? Então a gente está falando de vazamento de mensagens, a gente está falando de espionagem, monitoramento ilegal e tentativa de golpe de Estado envolvendo, né, um assessor do TSE, envolvendo assessores do Bolsonaro, que eles têm em comum o mesmo advogado, né? E essa informação apareceu como um detalhe na matéria da Folha de São Paulo. Eles não citam quem são os 2 assessores assistidos, né, pelo advogado do Tagliaferro, mas a gente trouxe aí na fórum, eu vou colocar de novo o link aqui no chat para que vocês vejam mais detalhes desta matéria, e esses 2 assessores, esse assessor do TSE, o Tagliaferro, né, presta depoimento hoje à Polícia Federal, e quem vai estar lá defendendo hoje, nesse depoimento à Polícia Federal, por conta do vazamento das mensagens, é o advogado que defende os 2 assessores do Bolsonaro, acusado de golpe de Estado, e friso, um deles acusado de espionar o Moraes. É isso, Azen e Mello. Pois é, o curioso é que a Folha escreve apenas 2 ex-assessores, né? Parece assim que são pessoas que sem importância, 2 ex-assessores, sem citar que um era o ligado ao Mauro Cid, quer dizer, da mesma turma ali, e o outro espionava o Alexandre de Moraes. Não só espionava esperando a ordem para prendê-lo. E a Folha passa só como 2 ex-assessores, né? Curioso, vai mais ou menos. Eu hoje, não, felizmente, está tendo problema aqui hoje, não felizmente está tendo problema, mas estou falando felizmente porque hoje está tendo problema, não trouxe nenhuma apresentação, porque eu queria convidar vocês, a Zen, Ivan e todo mundo que está nos assistindo aqui, para uma reflexão. O que nós estamos assistindo no país agora, aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, com o caso Marçal, que todo mundo está comentando isso daí, e que vem acontecendo no Brasil desde, pelo menos, 2016, quando Jair Bolsonaro, no voto dele em favor do impeachment de Dilma, fez um elogio, não só um elogio ao torturador Brilhante Ustra, ele fez um comentário infame de que ele era o terror da Dilma Rousseff, sem ter sido preso e sem que a grande mídia, que tanto defende o país dos escândalos, tenha feito uma campanha pela extirpação de um deputado. Ele deveria ter sido cassado ali. Depois, em 2018, o candidato Haddad já estava na frente nas pesquisas, de todas as pesquisas, quando centenas de milhões de mensagens falsas enviadas pelo WhatsApp, comprovadamente,
não só viraram a eleição em favor do Bolsonaro, mas elegeram um monte de gente pelo Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, tivemos o governador Witzel, como eu já disse aqui outras vezes, uma pessoa completamente desconhecida. Um fato, que as nossas eleições elas não expressaram a vontade da população. Houve uma fraude imensa, uma fraude imensa. Agora mesmo, nas últimas eleições, o governador do Rio foi reeleito, mesmo tendo comprovadamente contratado 30 mil funcionários. Os funcionários, a pessoa, para ter uma ideia, eram 30 mil funcionários, mais ou menos como esse orçamento secreto do Bolsonaro. As pessoas não sabiam quem eram, quais as funções deles, e eles recebiam todos os 30 mil na boca do caixa do Bradesco. Era dinheiro pago cash. Você já imaginou as filas do Bradesco para pagar esses caras? E eram cabos eleitorais E ele foi eleito assim mesmo, todo mundo sabendo que era uma fraude. E agora tudo isso está vindo à tona mais uma vez, ou seja, a eleição, o voto popular sendo fraudado. As nossas eleições, a nossa legislação, ontem a advogada Maíra aqui disse que não há o que fazer no caso do Pablo Marçal, que o nome dele vai para a eleição. Agora, vamos supor, ele ganha a eleição, mesmo sendo comprovadamente tudo isso aí, o sujeito condenado, criminoso condenado, e que passa os programas xingando um de cocainômano, xingando outro. Isso daí é alguém que tá concorrendo a prefeito de São Paulo? E nós estamos assistindo a isso como se fosse uma coisa normal. Ah, não, criticam o Marçal, falam disso, falam aquilo. Gente, mas é para eleger o prefeito da mais importante cidade do Brasil. Esse cara pode ser eleito. E todo mundo normaliza. A lei é assim, vai assim. Aí chega ali na frente, ele pode ser cassado ou não. Não é possível que isso continue desse jeito e a gente fique só reativo. Tem que haver uma manifestação maior. Não é possível que os deputados tomem de assalto o orçamento da União e a gente só fique criticando. Tem que haver uma crítica radical. O país precisa de uma mudança radical. A mídia não pode ficar apenas defendendo os juros e os interesses do mercado financeiro. O país vai acabar chegando a uma guerra civil, porque ninguém mais representa ninguém. Essa aqui é a verdade. Qual vai ser, com o nome do Marçal, pelo que tudo indica lá na urna, qual vai ser a validade das eleições de São Paulo? Se ele vencer, ou que ele vá para o segundo turno no lugar de alguém, vai tirar a vaga de alguém, sendo que ele é um criminoso. Em 2018, o presidente Lula foi impedido de concorrer e ele, segundo a Constituição, poderia concorrer porque ele é inocente até trânsito em julgado, e ele não havia trânsito em julgado, ele poderia ser candidato. Por que não só não pôde ser candidato, como não pôde fazer propaganda, um direito do cidadão? E todo mundo normaliza isso, só se fala, a gente se apega no pequeno detalhe e não na imensa ilegalidade. Não é só o Marçal que é ilegal, o sistema está estruturado de uma maneira completamente ilegal, que não consegue barrar isso. Centenas de milhões de fake news, não conseguem. As pesquisas eleitorais hoje em dia, elas apontam alguma coisa que pode ser completamente modificada pelas mensagens das redes sociais, que não tem regulação, não tem regulamentação. É um bangu geral. Ninguém sabe. Vai dizer que vai ser o Boulos? Não, pode, de repente, ser essa outra candidata que está lá atrás. Se os bolsonaristas usarem as suas redes com o poder que têm, pode ser ela aparecer no final, no segundo turno da eleição, porque dispararam centenas de milhões de mensagens
direcionadas a evangélicos, que pastores indicam e fazem isso, e o país tem uma eleição fraudada. Não era isso que o povo queria. Aqui no Rio, ninguém, como eu disse, ninguém sabia quem era o Witzel. Ele foi eleito sem ninguém saber quem era. Ninguém sabia e ele ganhou. Assim como a Dilma estava disparado na frente lá para o Senado em Minas e perdeu, nem para a segunda vaga ela pegou. Disparo de WhatsApp. Então, há uma grande discussão que não é feita, não é só o Marçal, é a ilegalidade da eleição que aceita esse tipo de coisa. Entendeu? Enquanto nós ficamos discutindo detalhe. Não, ele é condenado, ele não é, ele pode isso. Ele vai para o debate para bagunçar o debate. E as pessoas só ficam... ele chamou isso, ele disse aquilo, chamou de cocaína, aí dá a palavra ao Boulos para o Boulos dizer que ele não é cocaína. Gente, é isso que vai governar São Paulo? A maior cidade do Brasil, com um orçamento bilionário, fica o sujeito lá, pelo amor de Deus. É isso. É o capitalismo da afasia, Antônio Melo. Nós estamos vivendo uma grande crise, né? É uma crise institucional, é uma crise criada pela incapacidade do sistema de dar resultados, de dar respostas. Quando não há respostas, a gente vive isso que você está descrevendo. Agradecer ao Edson Joani. Correm nas redes vídeos de Gustavo Gayer e outros deputados direitistas defendendo aberta e criminosamente impeachment de Moraes. Os fugitivos condenados pelo 8 de janeiro também estão postando livremente chamadas para o tal 7 de setembro. É isso, né? Mauro Lopes falava ontem da inação do Gonê. O que acabou dando o Gonê ontem, Mauro Lopes? Não acompanhei. O Gonê? Nada. Continua. Nada. Já passou o prazo, lembram-se? Já acabou o prazo que o Moraes tinha dado. E nada. Não tem nada. A situação... Assim, como o Antônio Melo disse hoje, né, não há respostas institucionais. E aí eu trago, só para encerrar isso aqui, né? Virou uma bagunça institucional. Então, aqui, o Eduardo Bananinha postou lá um vídeo atacando, é como o Mauro Lopes descreveu no Fórum Café de ontem, a guerra, inclusive interna na direita, por espaço eleitoral. Eu não estou preocupado com o futuro de São Paulo, nada, como disse o Antônio Mello, a questão é São Paulo. Não, foi lá o Eduardo Bolsonaro, minha experiência com o Pablo Marçal, cada um que faça seu julgamento. Aí acusa o Pablo Marçal, inclusive sugere que ele sim é usuário de cocaína, gente. Então, este é o nível da política, entendeu? É o nível da política brasileira. Mostramos um trechinho desse vídeo aqui mais cedo hoje, realmente impressionante. É impressionante, o Mauro Lopes. Como disse muito bem o Antônio Melo, trata-se da governo da cidade de São Paulo, a cidade mais importante do Brasil, que dita os rumos, e nós estamos num debate sobre a cocaína, o PCC, como você disse, a ligação do PRTB, como é possível que o PRTB, com uma direção comprometida com o PCC, com o crime organizado, esteja promovendo a candidatura do coach, de um criminoso? Pelo amor de Deus, é o debacle institucional, como muito bem vem dizendo, o Mauro Lopes já fala isso de muito, e hoje esse desabafo do Melo tem a ver com isso. Tem a ver com os milhões de disparos de WhatsApp não foram punidos, ficaram por isso mesmo. A pandemia, cadê a punição para a pandemia no Brasil, gente? Foi tudo para debaixo do tapete. Cadê o inquérito das fake news, que não andou para lugar nenhum e que talvez vá para debaixo do tapete também? Pois é, e, gente, só um detalhe, né, para como o tempo, né, deixa as coisas claras e como o destino é curioso, né? O PRTB hoje, do Marçal, que hoje se vê envolvido nessas denúncias de elo com o PCC, né, assessores do PRTB
financiando o tráfico. A gente estava falando de decadência política, né? O PRTB é o partido do Levi Fidelix, o famoso Levi Fidelix do Aerotrem, que terminou sua carreira política em um debate meio que inaugurando essa decadência política quando ele invocou o chamado aparelho excretor para se referir ao outro candidato. Vocês lembram disso? O aparelho excretor pela boca, ele falava, né? E, enfim, aquilo foi um dos inícios, né, dessa decadência política do país, e o Levi Fidelix, que era tido como uma figura meio folclórica, até mesmo engraçada, né, terminou a carreira política dele com essa fala lamentável, e hoje é o partido que abriga uma figura como o Pablo Marçal, que é o ápice dessa decadência política, né? Legal. Amanhã tem mais. Fórum Mídias, o programa... Eu ia falar que é o programa de maior sucesso da Fórum, talvez seja um exagero, porque vários programas têm muito sucesso na Fórum, mas realmente é a grande novidade na programação da Fórum, o Fórum Mídias, e fazendo grande sucesso de audiência. Você assiste aqui ao vivo ou às 2h da tarde num recorte, né? Fórum Mídias, todo dia às 2h da tarde está no ar o recorte desse debate que você acabou de assistir aqui ao vivo agora. Valeu. Valeu, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, gente. Até amanhã.